Tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Olá, minhas lindas! Dona Graça está chegando aqui, Carol, Anderson está aqui também, sejam todos bem-vindos. Meus amores, enquanto vocês vão chegando, né, já vamos encaminhando a nossa live para outras mulheres. Rafa está aqui também, Lívia, minha amiga. Amadas, hoje a palavra ela vai ser poderosa, tá? Então fica até o final, porque eu tenho a plena convicção de que a partir dessa live, dessa palavra que Deus colocou no meu coração para ser ministrada essa noite aos nossos corações, vai trazer inúmeras libertações para nós, né? Portas vão se abrir a partir de agora, tá? Ah, a Laricinha tá aqui também. Larissa, um beijo, minha linda. Saudades. Gente, hoje a gente vai falar sobre perdão, tá? E essa palavra, ela já vem reverberando no meu coração para ser compartilhada com vocês desde quando nós iniciamos a nossa campanha de oração. E enfim, a cada dia Deus sempre me direciona para uma palavra e hoje foi sobre essa palavra, a palavra sobre perdão, tá? Tudo que eu faço aqui é sempre conduzir as mulheres para despertar a sua identidade, né? E para elas despertarem o melhor de si. E quando nós despertamos a nossa identidade, né? Ou seja, o processo de despertar a identidade e ativar o melhor de nós, passa pelo processo de nós deixarmos para trás algo que não nos pertence mais. Porque tudo aquilo que nos trava, que nos impede de prosperar, é aquilo que nos impede então de viver de fato a nossa real identidade. Então nós vivemos sempre um falso eu, quando nós decidimos não liberar o nosso coração. Marli também está aqui, boa noite. Minhas lindas, vão chegando aqui na live e compartilhem. Pensem em 3, 4, 5 mulheres para você compartilhar essa live, porque ela vai ser poderosa demais. A minha prima Cíntia está aqui também. E eu tenho algo assim do meu íntimo, do meu espírito para poder compartilhar com vocês. Então permaneçam aqui, tá? E se você pensar em alguma mulher que vier ao teu coração, mesmo que ela não esteja no Desafio Resgate, compartilhe essa live com ela. Poxa, essa pessoa precisa estar aqui e assistir essa live. Vai ser algo muito sutil, muito leve. Tudo que eu compartilho aqui são coisas que Deus primeiro faz no coração da Alexia. E depois, a partir disso, né, eu compartilho tudo aquilo que ele fez e aquilo que realmente gerou impacto na minha vida. Qual que é a minha missão? Né? Relembrando, a minha missão é despertar a tua identidade. A minha missão é ativar o teu melhor. A minha missão é fazer você se encontrar com a tua essência, com o teu divino, que é Deus, né? Nós carregamos a nossa essência, nós somos imagem e semelhança dele. Então, a minha missão todos os dias aqui é te conectar o mais próximo possível de Deus, da nossa essência. A minha amiga está aqui também, a Fabiana, que eu tenho uma gratidão gigantesca por ela. E já citei ela em algumas lives aqui, né? Então permaneça aqui, tá? Hoje, grande parte das pessoas buscam o seu melhor. Eu quero encontrar a minha melhor versão, né? E aí se fala muito em a gente encontrar a nossa melhor versão e atingirmos a nossa melhor performance. Isso nós falamos tanto em relação, né, sei lá, né? Muitas mulheres buscam um corpo onde elas se sintam bem, elas buscam se sentirem bem fisicamente, se sentirem bem mentalmente. Então a gente fica em todo momento buscando o nosso melhor, a nossa melhor versão. E a nossa melhor versão nós encontramos e nós nos encontramos, na verdade, né? Que essa nossa melhor versão é quando nós nos encontramos, quando nós ficamos
de frente a frente com a nossa identidade, quando nós olhamos no espelho e dizemos assim: nossa, realmente, essa é a Alexia que eu tô vivendo aqui dentro, sabe? Porque por quantas vezes nós nos olhamos no espelho e nós não nos reconhecemos? E existem muitas coisas que ofuscam a nossa identidade, porque nós nascemos imagem e semelhança do Criador. Nós nascemos imagem e semelhança dele. E existem questões que acontecem no decorrer da nossa vida que nos afastam dessa nossa essência. Nós falamos aqui lá no início da nossa campanha sobre a religiosidade, falamos, enfim, sobre resistir ao deserto, sobre orgulho, falamos sobre vaidade. Então, a nossa campanha de oração vem trazendo à tona coisas do nosso coração que ofuscam a nossa real identidade. E quando eu comecei a buscar, né, que eu tomei uma decisão de me encontrar, isso já faz alguns anos, que eu comecei a olhar para mim e comecei a perceber que as minhas atitudes elas não estavam coerentes a quem eu era e que isso gerava um conflito. E eu queria era realmente me encontrar nesse caminho. E quando eu comecei essa busca de autoconhecimento, quando eu comecei essa busca de fortalecer a minha intimidade com Deus, quando eu fui atrás disso, né? O que Deus foi me revelando a cada momento. Deus não me mostrou pontualmente, essa aqui é você. Não, na verdade, já está aqui claro na Bíblia, tá? Quem nós somos. Já está aqui claro. Mas por que nós não vivemos isso aqui? Por que nós não vivemos o nosso real potencial de quem nós somos? Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, por que nós não vivemos o nosso real potencial? O que nos impede de viver quem realmente nós somos? E aí existem coisas que ofuscam a nossa identidade. E uma das coisas que ofusca a nossa identidade é a decisão de não querer liberar o nosso coração. A nossa carne, tá? Existe um confronto sempre direto da nossa carne e do nosso espírito. O nosso espírito, se a gente conhece a Deus, se nós conhecemos quem é Jesus e decidimos caminhar com Ele e decidimos então permitir o mover dele em nossa vida, se nós decidimos por isso, nós começamos a entender quem é Deus, mas a nossa carne ela não quer fazer muitas vezes, ela não quer ser obediente àquilo que está aqui. E para sermos de fato imagem e semelhança de Deus, nós precisamos muitas vezes tomar decisões que vão confrontar o nosso orgulho. Deus, ele odeia o orgulho, ele não suporta o orgulho. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, Deus, ele nos ama tanto que aqui a gente tem um guia, né? Que nos direciona para essa verdade. A Bíblia contém o que a nossa carne não suporta, que é a verdade. E para a gente ser imagem e semelhança de Deus, a gente precisa em todo momento vigiar o nosso coração e tomar decisões que muitas vezes nós não desejamos. Mas tudo isso é para o nosso bem. E o nosso orgulho é o que mais ofusca a nossa identidade. E eu não falo só o orgulho de querer estar certa o tempo inteiro, o orgulho de não pedir ajuda, o orgulho de querer agradar a todos, isso é um tipo de orgulho também. Mas eu falo também sobre a amargura do coração, sobre a falta do perdão. E pouco se é falado o que de fato é o perdão. Porque a maioria das pessoas ainda tem a compreensão de que o perdão é sobre Ok, Alexia, eu fui a pessoa mais ferida, eu fui a pessoa mais machucada. Como é que eu vou perdoar alguém que me machucou tanto? Perdão não é concordar com a atitude do outro. Não é negligenciar os maus feitos conosco. Não é negligenciar as feridas que nós temos. Não. O perdão é sobre, imagina, Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você fôssemos livres. E tudo que o inimigo deseja é que a gente seja escravo. Tudo que ele deseja é que sejamos escravos. E a partir do momento que eu não perdoo,
É como se eu tivesse com uma algema nos meus punhos e entregasse a chave dessas algemas para a pessoa que me feriu. Então eu entrego o aval da minha liberdade para aquela pessoa. E eu dou a decisão para ela enfim, do momento que ela quiser me libertar ou não. E quando eu, mesmo ferida, eu sou a primeira pessoa que libera o meu coração, que libera o perdão, eu digo para essa pessoa: você não tem autoridade sobre a minha liberdade, porque a minha liberdade custou alto na cruz do Calvário. O sangue de Jesus me lavou de todos os meus pecados, me lavou de todas as minhas feridas, e eu não vou permitir que a minha liberdade esteja em tuas mãos. Eu vou ler uma palavra aqui para a gente consagrar a live a Deus, né? Como nós sempre fazemos. Eu queria que você abrisse o teu coração, porque é uma palavra que a gente quase não gosta de ouvir, porque confronta o nosso orgulho. Lembra, o orgulho é como se fosse uma miopia, né? Eu tenho miopia. Então, quando eu tô sem óculos, que eu geralmente estou sem óculos, e eu vou tentar enxergar algo de mais longe, eu tenho que tentar focar naquilo, mas ainda não consigo enxergar aquilo que está mais distante de mim com exatidão. A mesma coisa acontece com o nosso orgulho. Então, a partir do momento que nós não liberamos o nosso coração, a partir do momento que o orgulho nos domina, nós imaginamos que estamos enxergando aquela coisa daquela forma, mas na verdade estamos enxergando de uma forma muito distorcida. É isso que o orgulho faz. Então todas as nossas decisões a partir do nosso orgulho, elas são distorcidas, elas não são reais, elas são baseadas no nosso falso eu. Existem duas palavras, uma eu vou ler aqui, que é a palavra que eu trouxe hoje, mas é uma palavra que Deus, ele mexeu muito comigo, assim, para ministrar sobre orgulho, que eu vou falar depois, tá? Mas eu quero falar sobre o perdão agora. Eu trouxe lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25. E quando estiverem orando, perdoem os que ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma história sobre o perdão, o quanto o perdão ele é poderoso. Permaneçam aqui porque essa história ela é fantástica. A Raquel tá aqui, Ju tá aqui, Mabel também. Eu atendi uma cliente, eu não vou citar nomes, é claro, não exponho nenhuma pessoa, mas eu tenho muitos relatos, né, de clientes que eu atendi. E quando eu comecei a atendê-la, o Espírito Santo revelou ao meu coração que ela havia sido ferida na sua infância, tá? Que ela teria sofrido um abuso na sua infância por um homem que fosse muito próximo a ela. Eu não tinha ainda, obviamente, compreensão se era um pai, um irmão, um tio, não. Mas foi a revelação que eu tive. E eu não falei para ela naquele momento. Ficou comigo. Isso fazem, sei lá, 2 ou 3 anos atrás. Eu não me recordo bem a data específica. Natasha tá aqui também, seja bem-vinda. E aí passaram-se um tempo, né? Eu comecei a atender ela, depois ela se afastou, daí ela voltou, voltei a atendê-la. E aí a gente começou a falar muito de Deus. Ela estava muito aberta para aquele momento. Eu fui falando das minhas experiências com Deus e a forma como eu evangelizo, né? Falar das minhas experiências com Deus, não querer impor Deus para ninguém. Não, eu falo das minhas experiências, da minha fé. E aquilo, de alguma forma, gera algum tipo de impacto na vida daqueles que estão em minha volta. Essa é uma forma que Deus colocou no meu coração de evangelizar. E aí, eu falando muito de Deus, ela foi abrindo seu coração. Para resumir, tá? Chegou um belo dia que eu não sei porquê, porque eu sei que o Espírito Santo conduziu aquela conversa, né? Mas eu disse para ela: minha linda, não tem nada de oculto no nosso coração que não venha a ser revelado. É isso que a palavra diz. Então, Deus, ele expõe muitas vezes uma ferida no nosso coração, não para nos constranger, mas para nos curar. Lembra que a gente falou em algumas das lives, se vocês estiveram presentes aqui, nós falamos sobre Deus, o primeiro passo da cura é ter a consciência da minha ferida, eu reconhecer qual é essa ferida. Então, quando eu falei isso, ela disse: eu preciso falar uma coisa para você. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós somos perdoados.
Mas quando compartilhamos uns com os outros, nós somos curados. Por quê? Porque o inimigo, ele se aproveita daquilo que está oculto, daquilo que a gente não fala, talvez de alguma atitude que nós tivemos, e ele começa a lançar setas para quê? Para nos culpar, para nos acusar, porque é isso que o inimigo faz. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e Jesus veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Então o que Satanás faz? Ele se aproveita daquilo que está oculto no nosso coração e começa a lançar dardos para nos culpar, para nos aprisionar, para o quê? Para nos manter sobre uma escravidão, porque é isso que ele faz. Mas quando nós compartilhamos uns com os outros aquilo que está oculto no nosso coração, naturalmente nós somos curados. Nós tiramos o aval de Satanás para ficar nos aprisionando, nós não damos mais a liberdade para ele fazer isso conosco. Então por isso que Deus, ele não gosta das coisas ocultas no nosso coração. E nesse dia a gente sentou lá na sala de ginástica de uma academia, e essa minha cliente, ela expôs, né, uma situação que tinha acontecido com o irmão dela, que o irmão havia abusado ela na infância. E foi muito forte, nossa, nós choramos muito, a presença de Deus foi, sabe, Deus entrou curando, quando ela foi falando, Deus estava curando aquela mulher daquela ferida, sabe? E eu chorei demais, assim, sabe, porque eu vi realmente o Espírito Santo do Senhor ali conosco, curando aquela mulher naquele momento a partir... Eu me emociono em falar porque eu vi o quanto foi forte, sabe, porque foi uma alma que foi livre naquele momento, mas não só a alma dela, a alma também de toda uma geração. E olha o que aconteceu, a partir do momento em que ela liberou o coração dela, que saiu aquele fardo, sabe, porque ela nunca tinha contado isso pra ninguém, nem o marido dela sabia dessa situação, ninguém nunca sabia. Ela compartilhou comigo aos 35, 36 anos de vida dela, algo que aconteceu lá com 10, 9 anos. E aí quando ela compartilhou isso comigo, Deus começou a ministrar o coração dela, e teve uma situação em que eu estava atendendo ela, e aí teve uma situação entre o irmão e a mãe, e ela queria se envolver naquela situação, e ela colocou em oração: Deus, se for para eu fazer alguma coisa, que o Senhor me dê uma resposta através da vida da Alexia no outro dia. E quando ela expôs a situação para mim, ela disse: Alexia, o que eu preciso fazer? Mas ela estava com tanta raiva do irmão dela. E eu falei para ela assim: nada, minha linda, você não tem que fazer nada. Na verdade, você pode fazer uma coisa, você pode orar pelo teu irmão. Porque a Bíblia diz assim: ame os seus inimigos e ore por eles. Quando nós conhecemos Jesus e nós nos reconhecemos, entendemos que nós somos pecadores, que nós também somos pecadores, que também nós somos falhos. Talvez nós não tivemos atitudes que machucaram alguém na gravidade como essa pessoa, como alguém tenha nos machucado. Mas se a Bíblia diz: ame os seus inimigos e ore por eles, esse é um princípio que, se for respeitado, nós temos inúmeros benefícios em cima disso. Viu como isso confronta diretamente o nosso orgulho? E quando eu falei isso para ela, ela disse assim: nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei: geralmente a gente pensa em quê? Fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas Deus é um Deus justo, é Ele que faz a justiça dos seus filhos. E é nisso que nós precisamos crer. E aí nós fomos conduzindo a conversa, e chegou no momento que o Espírito Santo me revelou assim: diz para ela, faz uma pergunta para ela, como seria se ela tivesse uma conversa com o irmão e liberasse perdão. E aí eu pensei assim: não, Deus, eu não posso fazer essa pergunta para ela, porque imagina, a menina foi tão machucada. E fiquei com aquilo assim, mas eu não ia guardar aquilo para mim, porque eu não ia conseguir, né? Se o Espírito Santo revelou aquilo no meu coração, eu tenho muito temor, sabe? Entre a opinião da Alexia e a direção do que Deus coloca no meu coração para ser compartilhado com alguém. Mas aquilo ardeu no meu coração, assim, que eu tinha que falar. E quando eu fui falar, segundos antes de eu falar, ela disse assim: minha linda, eu tava aqui fazendo um agachamento, olha, no meio de uma academia, eu atendendo ela enquanto personal. Quando ela fez um agachamento, que ela se olhou no espelho, ela teve uma visão dela indo na casa da mãe, porque o irmão morava com a mãe, para liberar perdão sobre ele. Então foi uma confirmação exata. Eu disse: minha linda, o Espírito Santo acabou de trazer essa revelação no meu coração. Eu tive muito temor para poder compartilhar contigo, porque eu sei o quanto você está ferida. Daí nós começamos a chorar de novo. E aí eu disse para ela: Deus já te deu a direção, Deus já te mostrou qual é o caminho, sabe? Agora é o teu tempo. Você faz um tempo que sabe, que Deus vai te direcionar.
Deus vai colocar isso no teu coração, vai ser tão ardente que você não vai conseguir aguentar. Passaram-se 7, 8 dias, tá? Ela mandou uma mensagem pra mim, eu tava numa outra academia, ela disse, minha linda, é hoje. Tem como você orar por mim? E eu fui interceder por ela no banheiro da outra academia. E ela foi, e aí depois à tarde ela me contou como foi essa conversa. Presta atenção no poder que é quando nós liberamos o perdão, tá? Ela ligou pra casa da mãe dela e disse, mãe, o fulano tá aí? Preciso falar com ele. Ele tava dormindo, daí a mãe acordou ele ligou, o que foi e tal? Preciso falar contigo. Ele, tá, tava sem falar com o filho mais velho, só pra fazer um parênteses aqui, ele tava sem falar com o filho mais velho, e o filho mais velho trabalhava com essa minha cliente, então ele tava sem conversar com o filho mais velho. E nesse dia que Deus direcionou essa minha cliente a ter essa conversa, era o aniversário do filho mais velho. Fecha parênteses. Ele estava também esperando uma menininha, tá? Esperando uma menina e de uma outra mulher, né? E não deu minutos, horas depois, eles foram então lá para casa dessa minha cliente sem ela saber, porque ela queria marcar um lugar específico com ele. Ele chegou lá batendo no portão e ela abriu, nossa, você tá aqui, eu nem esperava que você viesse aqui nesse momento, só que ele ficou tão desesperado pela ligação dela que quando ele entrou lá, os dois ficaram frente a frente e ela não chegou acusando ele, dizendo assim, olha, você me abusou na infância, você é culpado, olha quantas feridas eu carreguei. Sabe o que ela disse primeiro? Eu me emociono em falar disso. Ela disse assim, meu irmão, eu quero dizer que eu quero liberar perdão sobre você. Não, primeiro ela disse assim, me perdoa pelas vezes que eu te machuquei, me perdoa pelas vezes que eu te feri, e eu quero dizer que eu libero perdão sobre você por tudo aquilo que você fez e me machucou. Em nenhum momento ela citou a ferida. E eles começaram a chorar e os dois se abraçaram. E naquele abraço, sabe, naquele momento, ela contando, foi uma coisa mais linda, eu não tive presente, mas ela contando foi uma coisa extraordinária, em que Deus liberou perdão então sobre a vida dos dois. Mas olha que interessante, naquele mesmo dia, tá? O filho estava de aniversário, o filho dele mais velho. E ela tinha preparado uma surpresa para o menino e convidou ele, ó, meu irmão, você vai fazer a tua barba, coloca uma roupa bonita, compra aqui um presente. Ela deu ainda, acho que o dinheiro para ele comprar um presente pro filho. E você aparece aqui em tal horário, porque vai ser aniversário dele, a gente vai fazer um bolinho aqui para ele. E ele apareceu. Quando o menino olhou o pai, ele disse assim, o que ele tá fazendo aqui? Já foi com uma certa resistência. Mas o pai liberou perdão sobre a vida do menino, pediu perdão, na verdade, sobre a vida do menino. Os dois se abraçaram, se reconciliaram. Esse mesmo homem estava usando drogas. Naquela semana, ele estava desempregado, estava usando drogas. Naquela semana, ele conseguiu um emprego onde ele tinha que viajar o Brasil inteiro e não ficar só naquela, né, só aqui na Grande Florianópolis, eu digo, né, onde ele teria mais acesso à droga. Você percebe que a partir da liberação do coração dela, olha a movimentação que aconteceu não só na vida dela, porque inúmeras coisas aconteceram a partir daquele momento. Tanto, qual era o maior pedido dela em oração? Deus, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser uma mãe melhor para o meu filho. Esse era o pedido. E nós chegamos diante de Deus dizendo para Deus, Deus, eu quero ser essa pessoa. A gente pede algo para Deus, mas o como, Deus sempre, gente, Deus sempre, Ele não vai, Deus, o Senhor me dá uma água, Deus pode muitas vezes me dar aqui uma água, mas muitas vezes antes dele me dar água, Ele quer curar algo mais intrínseco e profundo aqui no meu coração para me dar acesso a essa água. Por quê? Porque nada daquilo que nós pedimos é só para nós. Nesse caso dessa minha cliente, ela liberou a vida dela. Ela é uma outra pessoa, tá? Para quem convive com ela sabe o quanto ela é uma outra pessoa, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto ser humano, enquanto filha de Deus, enquanto filha, né, dos seus pais, enquanto irmã.
ela passou, a partir daquela decisão do perdão, significa que ela tem que se reconciliar e que ela tem que ter, sentar à mesma mesa do irmão que a feriu? Não, claro que não. Sabe por quantas vezes, olha, que eu tive que liberar perdão sobre pessoas que me machucaram profundamente, que provocaram profundas intrínsecas aqui na minha alma, no meu espírito, e eu orei, eu disse, Deus, eu não consigo perdoar essa pessoa como o Senhor me ensina. Eu não consigo perdoar, se eu te dizer assim que eu perdoei, vai ser da boca para fora, o meu coração ainda carrega amargura sobre essa pessoa. Eu não consigo sozinha. E é esse tipo de dependência que o Senhor quer que tenhamos com Ele. Que nós chegamos diante dEle e digamos assim, Deus, eu não consigo sozinha. E o Senhor, Ele vai nos ajudar. Eu tive que chegar para muitas pessoas que me machucaram e dizer, olha, me perdoa pelas vezes que eu te machuquei, me perdoa se eu te feri. E isso dá um aval para outra pessoa liberar perdão também. Mas o perdão não é sobre esperar a atitude do outro em troca. Se o outro vai, como ele vai aceitar aquilo, se ele vai pedir perdão para mim, porque foi ele que me machucou, não. Deus não quer que a gente vá com essa resistência. Deus quer que a gente libere o nosso coração e que a gente não dê o aval da nossa liberdade para a mão de ninguém, porque custou muito alto na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu e ressuscitou na cruz, o sangue de Jesus nos torna livres. E custou muito alto esse preço. Custou muito alto. Então, por isso que Deus fala, perdoe, quando estiverem orando, perdoem os que ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Reconhecer que também nós somos falhos, reconhecer que também machucamos, que não somos tão inocentes assim, que nós ferimos também as pessoas. Sabe, que desagradamos, que machucamos muitas vezes e que provocamos feridas na alma delas, mesmo que não seja, obviamente, intencional do nosso coração, mas reconhecer que nós somos falhos e que nós somos dependentes dele, porque somos, sim, temos uma natureza falha, sabe? Isso nos torna melhores. Nós precisamos, Deus não precisa que a gente caminhe com ele todos os dias, mas nós precisamos disso. Quando eu falei aqui dessa minha cliente, foi um exemplo de tudo aquilo que eu escuto de inúmeras clientes sobre várias questões da vida dela, sobre o perdão, sabe? Mas essa história, ela mexeu demais comigo, porque eu vi ela, o irmão, ele estava esperando uma filha, a filha inclusive já nasceu, né? Olha o impacto que isso vai gerar nessa situação com a filha dele, na geração dele, no filho dele, na geração a partir do filho. Percebe quantas pessoas foram impactadas, foram tocadas por uma decisão de uma pessoa, porque ela decidiu não ser orgulhosa, porque ela decidiu liberar o perdão. Eu sei que muitas vezes, minhas lindas, isso vai te confrontar, assim como me confrontou. Hoje eu vou falar por inúmeras situações que eu vivenciei com Deus ao longo desses últimos anos, que eu tive que chegar diante de pessoas que me machucaram e liberar perdão sobre elas. E olha, foi muito difícil, tá? Foi muito difícil. Mas tira aquele peso. Você vai sentir, assim, uma leveza no teu coração. E era exatamente, às vezes, a falta do perdão, o meu próprio orgulho, essa resistência de não querer fazer aquilo que Deus pede pra gente fazer. Era o que mais ofuscava a minha identidade. Por isso que eu falo, existem muitas promessas aqui na internet de que eu vou te ajudar a descobrir quem você é. Mas nós somos, gente, nós somos imagem e semelhança de Deus. Conforme eu me relaciono com Ele, conheço a Jesus, mas eu sei quem eu sou. Se eu não me relaciono com Jesus, não tem como eu saber quem eu sou de verdade. Tudo aquilo que vai ser dito aqui fora, sabe, que tente se colocar durante treinamentos de que nós somos isso, somos aquilo, nada disso entra no nosso espírito, no compartimento profundo do nosso coração, nada disso traz a verdade à tona de quem de fato nós somos. Se nós não nos relacionamos com Jesus, tudo aquilo que nós achamos que nós somos são só falsas perspectivas. Sabe, a gente fica sempre buscando no mundo algo para preencher esse vazio que a gente não vai encontrar. Então, o primeiro passo é a gente conhecer a Jesus e caminhar com Ele. E conforme nós conhecemos a Ele,
mais nós nos conhecemos. E aí Jesus começa a fazer uma limpeza no nosso coração, porque Ele não reside em casa suja. Deus ele vai começar a apontar coisas, ciclos que não foram fechados na tua vida ainda. Quantos ciclos existem na tua vida que não foram fechados? O quanto teu coração está amargurado, aprisionado, porque você ainda não liberou o teu coração. Eu conheço pessoas que estão aprisionadas há 15, 20, 30 anos em situações que elas ainda não liberaram o coração delas. Tem gente que fala de situação de 10, 15 anos atrás com raiva, com amargura, com rancor. Como é que você aceita deixar 10, 15, 30 anos da tua vida nas mãos de alguém? E essa pessoa está seguindo a vida dela. Então, meu convite para você hoje é que você saia dessa live com uma decisão de liberar o teu coração. Que você chegue diante de Deus e diga: Deus, é difícil para mim liberar o meu coração em relação a essa pessoa, em relação a essa situação. E é isso que Deus espera de nós. O Senhor Jesus diz: venham e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Sabe? É isso que o Senhor Jesus nos convida. Venha e aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração. Que bom, Carol. Eu também precisava ouvir isso. Todos os dias a gente precisa ouvir sobre isso, sabe? Porque tudo que o inimigo quer é afirmar o nosso orgulho, sabe? Então, às vezes, vai chegar pessoas do teu lado e vai dizer: não, você não tem que fazer nada porque você tá certa. Mas, gente, Jesus não morreu e ressuscitou na cruz para dar o aval de que estamos certos. Os céus não trabalham para isso. Não é para isso que o céu trabalha. Para Jesus, pouco importa se a gente está certo ou se a gente está errado, mas como a gente se comporta quando nós estamos certas e quando nós estamos erradas. Eu posso estar certa diante de uma situação que eu fui ferida, mas eu posso agir com rancor, eu posso não querer liberar o perdão, sabe? E aí eu fico com meu coração aprisionado, eu fico, sabe, humilhando aquela outra pessoa, eu fico falando mal dela. É isso que Jesus não gosta. O que Jesus quer é que a gente chegue diante do Pai, dobre os nossos joelhos, sabe? Que nós sejamos humildes, chegamos diante de Deus, porque a palavra diz assim: Deus ele não resiste a um coração quebrantado, a um coração humilde. Deus ele não resiste a isso, mas ele não suporta o orgulho. E a falta de perdão é um tipo de orgulho. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu passei por inúmeros processos. E eu chegava diante de Deus. Teve situações que eu levei quase um ano para realmente eu sentir no meu coração que aquela situação, aquela pessoa, ela foi liberta realmente do meu coração, sabe? Mas todos os dias eu dobrava os meus joelhos, eu disse: Deus, eu não consigo, mas o Senhor me ajuda. Deus, eu não consigo, mas o Senhor me ajuda. Deus, eu não consigo, mas o Senhor me ajuda. Deus, eu não vou parar de orar até que o Senhor libere o meu coração, Deus. Eu não vou parar de orar. Eu vou perseverar em oração porque a Tua palavra diz, Pai, para amar os Seus inimigos e orar por eles, Deus. Eu não vou parar de orar até que o Senhor libere o meu coração. Eu não vou parar de orar, eu vou perseverar em oração. E eu continuei todos os dias, várias vezes por dia. Eu parava no meu carro, eu parava, sabe, em casa, eu parava em qualquer lugar e eu dizia assim: Deus, libera o meu coração. Porque eu não queria ser escrava de ninguém, exatamente porque eu sei que o preço da minha liberdade custou alto na cruz do Calvário. E eu não queria dar o aval da minha liberdade para ninguém. E eu orava clamando a Deus. E o Senhor não resiste a isso, porque tudo que Deus quer é que realmente a gente mostre para Ele que somos totalmente dependentes dEle. E que a gente sozinhas a gente não vai conseguir. E que a gente precisa dEle para isso. Mas a decisão de querer liberar o nosso coração é conosco. Sabe? Deus, ele é tão sutil, Ele é tão amoroso, Ele é tão, sabe, fantástico. Eu não sei nem explicar, né, o que Jesus representa, o que é, porque só sentindo mesmo, se abrindo para sentir quem é Jesus. Mas Jesus, ele bate a porta. Eis que bato a porta. E aí cabe a nós abrir a porta ou não para ele poder entrar. Mas tenha certeza que a partir do momento que Jesus entra no teu coração, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você nunca mais. Não tem como ser a mesma pessoa quando Jesus começa a fazer parte do teu coração. E aí, como eu falei anteriormente, Jesus, ele não reside
em lugares sujos. Primeiro Ele precisa limpar o nosso coração. Sabe, Deus, Ele quer arrancar essa tristeza do teu coração, quer arrancar essa amargura do teu coração. Ele quer arrancar tudo aquilo que não provém dEle. E Ele quer que, de fato, eu e você tenhamos uma vida e uma vida em abundância. E essa vida em abundância começa aqui nos frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Bondade, lealdade, fidelidade, generosidade, mansidão, benignidade. Tudo isso são frutos do Espírito. Paz, amor. Quando eu falei ali, ame os seus inimigos e ore por eles, quando a gente se fala de perdão, e eu estou encerrando a live, porque se deixar eu vou entrar no outro assunto agora, mas quando Deus fala ame os seus inimigos, Deus não fala assim, você precisa gostar dos teus inimigos e conviver com eles. Amar é algo muito mais profundo. A gente associa o amor ainda a um sentimento muito superficial, que é baseado naquilo que o outro faz para mim, baseado no sentimento que a pessoa gera em mim. Mas um amor baseado no sentimento ainda é um amor muito superficial. O que Deus nos ensina e quer que eu e você também tenhamos uns pelos outros é o amor ágape, que é aquele que Ele tem por nós. O que é o amor ágape? Que é, mesmo que eu ainda o rejeite, mesmo que eu ainda tenha atitudes que firam o coração dele, mesmo que eu ainda caminhe afastada do Senhor, mesmo que eu vire as costas para ele, mesmo que eu só procure nos momentos de angústia, aflição, mesmo que eu só chegue diante dele para fazer pedidos e não para agradecer ou para simplesmente conviver com ele e viver diante da sua presença, sempre chego diante de Deus querendo as suas mãos e não os seus pés, mesmo assim ele continua nos amando. Deus, Ele quer que a gente esteja com Ele. E é esse tipo de amor que Ele nos ensina. Só que nós só conseguimos viver esse amor, entender desse amor quando nós caminhamos com Jesus. E só é possível caminhar com Jesus no relacionamento com Ele. O relacionamento é a linguagem de amor de Deus. Se tem uma linguagem de amor de Deus, é o relacionamento. Tá bom, meus amores? Deixa eu ver aqui os comentários. Mabile, a imersão no assunto de mulher transformou a minha vida. Como com você aprendi a liberar o perdão que estava aqui tão escondido, que só me fazia mal e não tinha esse conhecimento. Eu que agradeço, minha linda. Glória a Deus por isso. A imersão foi fantástica, né? Foi um dia incrível. Eu fui muito tocada, muito ministrada. Logo a gente vai estar lançando aí a próxima edição. E eu sou muito, muito grata a tudo que Deus fez nas nossas vidas naquele dia. Sou muito grata mesmo, porque foi muito forte. E tudo que eu desejo com todo o meu coração, assim, ó, eu sempre oro, Deus, coloca as pessoas no meu caminho, Deus, e me usa como ferramenta para libertar elas, sabe? Me usa como ferramenta, Deus, para poder libertar elas, porque eu sei qual é o preço doloroso de uma escravidão. Eu já fui escrava de muitas pessoas, hoje eu não aceito, hoje eu sei meu valor em Cristo, hoje eu sei quem eu sou, hoje Deus me mostrou quem eu sou e quem é Ele para mim. Então ninguém mais... eu não aceito, eu governo a minha vida, diante de Deus eu governo a minha vida, então eu não aceito que ninguém que eu seja escravo de ninguém por nenhum dia, por nenhuma hora, por nenhum minuto sequer, porque eu sei o quanto Deus me ama. Me permita orar por vocês, pode ser? Essa live foi uma live poderosa. Encaminha essa live para o máximo de pessoas que você conseguir, porque o máximo de pessoas precisa ter acesso a isso, sabe? Não é sobre propagar o meu nome, mas a mensagem de Deus, tá? E a mensagem de Deus é a única que cura. Não sou eu que cura, é Ele que cura. E é por isso que a gente tem que sempre propagar a mensagem dele. Tá bom, meus amores? Feche os teus olhos onde quer que você esteja nesse momento. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, Pai. Agradecemos pela tua bondade, agradecemos pela tua fidelidade, Deus, pela tua generosidade, pela tua provisão, pelos teus livramentos, Deus. Agradecemos porque mais um dia o Senhor preparou para nós. Senhor, enquanto muitos não puderam abrir os seus olhos, Pai, desfrutar desse dia, nós podemos ter aberto os nossos olhos e desfrutar do nosso dia ao lado daqueles que nós amamos, Deus. Pai, estou aqui diante de Ti, Pai, como Tua filha, como Tua serva, para interceder pela vida destes que estão aqui na live e pela vida de todas as mulheres que estão inscritas no Desafio Resgate, bem como todos aqueles que terão acesso a essa mensagem, Deus. Eu venho aqui diante de Ti, Pai, orar para que o sangue de Jesus, Pai,
seja derramado sobre todos os nossos corações e que todos os laços, Pai, todos os laços do maligno, todos os laços gerados por falta de perdão, por orgulho, Pai, sejam desfeitos agora em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que o Senhor encha cada pessoa que está aqui nessa live de coragem, de ousadia, para que elas tomem a decisão, Pai, de liberar o coração delas, Senhor. Liberar o coração delas, Pai. Senhor, eu coloco diante de Ti, Pai, as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas preocupações, Deus. Eu coloco diante de Ti também os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas famílias, Deus. Coloco tudo diante do Senhor, assim como na oração do Pai Nosso, Pai. Eu não estou aqui diante de Ti, Pai, clamar por um desejo que satisfaça o meu coração. Mas, Deus, eu quero dizer que eu Te amo e que nós Te amamos. E que, como na oração do Pai Nosso diz, Pai Nosso que estais no céu, Pai, seja feita a Tua vontade, assim na terra como já é no céu. Nós estamos aqui diante do Senhor, colocando, Pai, tudo diante de Ti, tudo, todos os nossos corações. Pai, nós nos rendemos a Ti. Pai, nós colocamos diante de Ti, Deus, tudo aquilo, Pai, que não pertence ao Senhor, e oramos para que o Senhor arranque, Deus. Arranque com a Tua mão sagrada, Pai, arranca, Deus, do nosso coração tudo que não pertence a Ti. E coloca no nosso coração apenas os frutos do Espírito, Deus. Encha-nos de paz, Pai. E nós dizemos também que nós estamos aqui dispostos a passar pelos processos que são necessários, Deus, para poder nos curar. Senhor, mesmo que isso nos confronte, mesmo que isso seja doloroso, os corações que estão amargurados, que eles sejam liberados agora na autoridade do nome de Jesus, Pai. Libera o coração de todas essas pessoas, Senhor, que elas possam experienciar a paz que excede todo entendimento, Deus. Senhor, que aquelas pessoas que estão com os corações amargurados ou aprisionados a algo que não foi resolvido, Deus, que o Senhor desperte a consciência delas nesse momento, nessa noite, e que a partir de agora elas possam tomar a decisão de liberar o coração delas, Pai, para que elas sejam livres. É isso que a Tua palavra diz, que nós somos livres, Deus, e nós tomamos posse disso. E se tivermos que passar pelos processos necessários para vivermos essa liberdade, nós queremos passar, Deus. Nós não aceitamos a escravidão. Nós não aceitamos, Pai, a prisão do inimigo, a culpa, o fardo que o inimigo tenta nos impor. Porque nós, todos nós, pertencemos a Ti, Deus. Pertencemos a Ti, Deus. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, colocamos também a nossa família diante do Senhor. Oramos, Pai, para que o Senhor Jesus faça morada em nossas casas, faça morada em nossos corações, para que o Senhor cuide de todos aqueles que são importantes para nós, Pai. Brinda as nossas saúdes, brinda a nossa vida, Deus. Que o sangue de Jesus cubra as nossas vidas e que o Senhor esteja à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, Pai. Nós Te agradecemos por esse tempo. Agradecemos pelo desafio resgate, agradecemos por toda a transformação que o Senhor tem gerado em nossos corações, Pai. Agradecemos porque o Senhor é sempre bom. Agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia sobre nós, Pai. E colocamos diante de Ti a nossa noite, para que seja uma noite onde possamos sentir a Tua presença, o Teu colo, o Teu amor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindas? Amém? Obrigada, meus amores, por estarem aqui, né, comigo, presente na live. Quem entrou agora, eu recomendo que assista a live desde o início, porque nós falamos sobre perdão e foi uma palavra poderosa, né? Foi uma palavra tocante e eu tenho certeza que inúmeros corações, tá, vão ser libertados a partir de uma decisão que parte de vocês, não é do outro, é de vocês que estão aqui tendo acesso a essa palavra. Tá bom, meus amores? Muito obrigada. Meninas do Desafio Resgate, continuamos lá no grupo, né? Compartilha essa live também com outras pessoas, né? Fala para outras mulheres, porque essa live eu tenho certeza que vai tocar inúmeros corações e que vai promover a libertação, aquilo que você procura, sabe? Tanto procura aqui no mundo. Tá aqui, ó. Tá aqui na palavra. Eu já busquei muito tempo no mundo, sabe? E não encontrei. Porque entendi que nada no mundo pode suprir só aquilo que o Senhor Jesus pode suprir em nós. Tá bom, minhas lindas? Excelente noite. Fiquem com Deus. Grande beijo.